Graça e paz para você que está vendo esse vídeo mais uma vez aí. Você está me permitindo entrar aí nas suas redes sociais para falar com você. Muito obrigado porque você me permite falar com você pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal aqui no YouTube. Lembrando que aqui, todas as sextas-feiras, tem um vídeo novo para você. Um vídeo de uma mensagem nova da Palavra de Deus ministrada ao meu coração para compartilhar com você. Hoje a mensagem vai ser sobre o seguinte tema: escolha fazer parte do time de Deus. Eu não vou dar um texto bíblico em referência, porque nós vamos citar vários textos bíblicos. Vai ser uma mensagem diferente, com um conteúdo diferente, que eu creio que Deus vai falar ao seu coração de maneira muito forte, muito poderosa. Fica aqui até o final, tem muita coisa boa da parte de Deus para a sua vida. Hoje o roteiro vai ser bem curto. Eu vou fazer a divulgação dos meus livros, mas não vou me alongar muito nessa parte. Vocês sabem que nas semanas anteriores eu fiz uns vídeos bem longos no que diz respeito à divulgação dos meus livros. Hoje eu vou fazer mais curto para que sobre mais tempo para eu poder trazer a mensagem, porque a mensagem ela é bem detalhada, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vocês vão gostar. Esse é o roteiro. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Lembrando que para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários. Eu não cobro nada para pregar. Resumindo quem eu sou. Sou cristão desde 1983, ou seja, caminhando para 42 anos de vida cristã. Muita coisa, nunca saí da igreja desde que eu me converti. Sou um diácono, sou um dos professores de EBD na igreja, estudo teologia, faço parte do Ministério Sarana Terra Ferida em Nova Iguaçu. Bem, para você poder adquirir qualquer um dos meus livros, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo, você pode entrar aí nos comentários, da mesma forma que você viu meu telefone para você me convidar para pregar, o telefone, lembrando, tem o WhatsApp, nos mesmos comentários você vai encontrar os links de venda para você comprar os livros, você receber na sua casa com todo o conforto, desfrutar da leitura e ser abençoado com todo o conteúdo que eu escrevi para você, tá certo? E que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Vem comigo! Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam apenas alguns segundos. Quando você faz isso, você está informando que você gostou e que você quer que esse vídeo tenha um alcance maior. E se você ainda não está me seguindo aqui nesse perfil, não está me acompanhando nesse perfil, clica aí, ó, procura o botãozinho para você me acompanhar, me seguir, tá certo? Lembrando que aqui tem sempre um vídeo novo, uma série nova, melhor dizendo. Sempre eu começo a série na sexta e vai até quarta-feira. Então, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, nessa ordem, tem a série de vídeos novos. Toda sexta-feira começa uma. Então, hoje vai começar mais uma série nova. E agora eu quero apresentar para você o meu livro, Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. Lembrando que esse livro ele tem como tema principal a busca pelo verdadeiro avivamento. O avivamento que vem de dentro para fora. O avivamento que implica em renúncia, implica em sacrifício, implica em verdadeiramente selecionar aquilo que edifica e separar e jogar fora aquilo que não edifica. Significa que o verdadeiro avivamento vai fazer com que você aprenda a selecionar aquilo que você vê na televisão, nos streamings, na internet, aquilo que você ouve no rádio, aquilo que você lê. O verdadeiro avivamento vai levar você a
verdadeiramente selecionar o tipo de roupa que você vai vestir, o tipo de linguajar que você vai usar, o tipo de comportamento que você vai adotar, e vai levar você também a verdadeiramente selecionar quem é que você permite que entre na sua casa. Esse é o verdadeiro avivamento, que vai fazer também com que você leve a sua família a um patamar mais elevado de um relacionamento com Deus. Isso vai fazer também com que você comece a fazer com que os seus filhos sejam criados de uma maneira, como eu vou dizer, uma maneira que os prepare para as dificuldades da vida. E a gente só consegue preparar alguém para enfrentar as dificuldades da vida se dentro de casa a gente conversa, a gente ensina os valores éticos, os valores morais, os valores cristãos. A gente começa já de dentro de casa, nossos filhos de pequeno, selecionar aquilo que presta do que não presta, aquilo que edifica do que não edifica, para que eles sejam firmados no temor e na disciplina do Senhor, para que eles verdadeiramente sejam pessoas estruturadas para enfrentar a vida. Então, esse livro está disponível nas plataformas amazon.com.br, umlivro.com.br e estantevirtual.com.br. Aí nos comentários tem os links de venda para você entrar, comprar, receber na sua casa e ser abençoado por essa leitura aqui. Tem muito texto bíblico que vai embasar tudo aquilo que eu falo aqui no livro, tá? Muito texto bíblico que eu coloquei justamente para poder dar aquela ênfase e aquela sustentação para aquilo que eu estou falando aqui, para os conceitos que eu defendo aqui nesse livro, mostrando para você que o avivamento verdadeiro é diferente do avivamento fake que você costuma ver nas igrejas. Aquele avivamento do movimento, do caicai, do reteté, do debandarabandai, decomanai, da luz apagada, das melodias melancólicas dos louvores. Isso tudo é avivamento fake, que não produz uma vida cristã equilibrada, não produz uma vida cristã madura para poder aguentar os embates da vida, não produz uma vida cristã sólida na presença do Senhor. Por quê? Porque esses avivamentos fake que tem por aí, eles mexem com as emoções, mas não dão a sustentação necessária para que o crente, o cristão, o servo de Deus, verdadeiramente consiga resistir a esse lado do diabo. Agora aqui não. Aqui tem para você todo o material para você verdadeiramente aprender sobre o que é o verdadeiro avivamento. Disponível para você em amazon.com.br, umlivro.com.br e estantevirtual.com.br. Vai nos comentários, clica no link de venda, compre, seja abençoado, seja edificado. Cuide bem da sua carreira profissional. Esse é outro livro que eu trago para você. Está disponível na plataforma livro.vc. Lembrando que esse livro aqui eu falo de todas as etapas do processo, sabe? Desde como você monta o currículo, por incrível que pareça, tem muita gente que dá mole nessa parte e acaba não conseguindo nem ser chamado para as outras etapas. Aí eu falo de dinâmica de grupo, entrevista de emprego, etiqueta corporativa, apresentação pessoal, marketing pessoal, desemprego estrutural, planejamento de carreira, falo de tudo. Agora eu quero destacar rapidinho redes sociais. Aqui no livro eu tenho um capítulo detalhando essa questão. Deixa eu te falar uma coisa. Cada vez mais os recrutadores, os analistas de RH, eles estão checando as redes sociais dos candidatos a emprego. Por quê? Porque se eles observam nas redes sociais que aquele candidato ali é um candidato que vai trazer problema para eles no futuro, eles nem contratam. Cuidado com o que você posta nas redes sociais. Cuidado com quem você segue. Cuidado com os comentários que você faz. Cuidado com o linguajar que você usa. Muito cuidado. Porque é uma das primeiras etapas do processo seletivo. Quando o empregador já seleciona o currículo, já na seleção do currículo, ele já elimina um bocado de candidato, ele vai para as redes sociais, que é também para eliminar mais um bocado de candidato, para ele ficar verdadeiramente só com aquela nata, com aquilo que ele consegue extrair de melhor naqueles currículos que ele tem, para poder dar continuidade, ou seja, menos gente para ele poder
analisar individualmente, porque ele já passou 2 peneiras e já eliminou um montão. Então cuidado, não dê esse mole nas suas redes sociais, aprenda a usar as redes sociais da forma adequada, e isso eu falo aqui no livro, tá bom? Plataforma livro.vc, você adquire ele. Entra aí nos comentários, clica, compra, receba em casa, seja edificado e cresça profissionalmente, porque o seu crescimento profissional automaticamente vai refletir no seu crescimento financeiro. É automático. De Lodebar para Wonderland. De Lodebar para Wonderland é um livro que tem como base 11 testemunhos de pessoas que verdadeiramente foram ao fundo do poço, mas que saíram de lá, deram a volta por cima, quando abriram seus corações para Jesus. O livro de Lodebar para Wonderland, ele aponta para Jesus como aquele que tem poder para resgatar qualquer pessoa de qualquer situação. Jesus, ele é mostrado aqui no livro de Lodebar para Wonderland como aquele que tem o poder para mudar a vida de qualquer pessoa que permita que ele mude a sua vida. E esses 11 testemunhos que eu conto aqui são histórias reais. Eu só mudei nomes, datas e locais para não expor os verdadeiros protagonistas desses episódios que eu conto aqui no livro. Então fiz essas modificações. Mas como eu disse, as histórias são verdadeiras. E com base nessas histórias verdadeiras, essas pessoas que quando foram ao fundo do poço permitiram que Jesus entrasse e mudasse as suas histórias, e eu conto isso aqui. Você pode adquirir esse livro na plataforma clubedeautores.com.br, você pode adquirir também na wiclap.com e pode adquirir também na livro.vc. Os links estão aí nos comentários, só clicar, comprar, receber na sua casa e ser abençoado com essa leitura absolutamente edificante. Se você quiser a versão digital, você vai em amazon.com.br, faz o pagamento e baixa o livro na hora para você ler, tá certo? De Lodebar para Wonderland é um livro que tem o poder de mostrar para você que para Deus nada é impossível. Deus tem o poder de mudar a trajetória de qualquer pessoa, por pior que seja. É um livro que tem como objetivo mostrar para você que, por pior que seja a situação, você tem condições de dar a volta por cima. Abra o seu coração para Jesus e isso vai ficar muito mais fácil para você dar a volta por cima. Vai ficar muito mais fácil para você verdadeiramente superar dificuldades. Para fechar essa parte dos livros, eu quero falar do meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia. O Dinheiro Nosso de Cada Dia está disponível na amazon.com.br apenas na versão digital. É um livro que tem como objetivo mostrar para você que é possível viver bem financeiramente, independente do salário recebido. Ah, mas como assim? Eu sei que você aprende de forma equivocada que prosperidade financeira ela está ligada à riqueza. Eu sei disso. Sei que tem muita igreja que ensina isso, tem muito pastor que ensina isso aí, pastor de internet, entendeu? Tem muitos, eu sei que ensinam isso aí, que é um ensino totalmente equivocado, porque a Bíblia nunca prometeu isso, de você negociar com Deus tal, você dar seu dízimo, sua oferta para ele poder abrir as portas do céu, para ele poder abençoar você. As bênçãos do Senhor estão sobre sua vida de acordo com o seu coração fiel, independente do tipo de dízimo que você entrega. E outra coisa, com relação ao dinheiro, que é uma coisa muito importante que eu quero falar com você. A prosperidade financeira ela vem da sua organização, ou seja, tudo aquilo que eu ensino para você aí, montar um orçamento doméstico muito bem detalhado, muito bem explicado, para você entender o que é cada tipo de receita e o que é cada tipo de despesa. E em cima disso você montar um orçamento que seja favorável a você. Como eu disse, prosperidade financeira não significa ser rico. Porque na minha experiência profissional, eu trabalhei muitos anos na Caixa Econômica, especificamente eu trabalhei 16 anos lá. Desses 16 eu posso dizer que eu passei uns 5, 6 anos trabalhando com negociação de dívida de clientes, tá? Tanto da parte de habitação, quanto na parte de empréstimo,
quanto na parte do famoso limite da conta, que é o que antigamente o pessoal chamava de cheque especial, enfim. E na minha experiência profissional eu pude ver que a maioria das pessoas que se endividaram não era aquele grupo de pessoas que ganha pouco, não, um salário mínimo, um salário e meio, não. Era uma galera que ganhava muito bem, com contra-cheques que o valor bruto era tipo 10 mil reais, o líquido da pessoa era 1.000, que a pessoa estava toda encalacrada de empréstimo, devendo até a agiota na rua. Então isso eu peguei com muita frequência. Por isso eu falo para você, prosperidade financeira é você organizar sua vida financeira e viver bem com aquilo que você tem. E aí volto lá para aquilo que eu falei lá no Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, quando eu falei do livro. Você melhorar sua vida profissional, porque reflete na sua vida financeira. E automaticamente, quando você cresce financeiramente, reflete na sua vida profissional. Como assim? Porque você vai ter dinheiro para estudar, vai ter dinheiro para fazer curso, você vai ter dinheiro para investir na sua carreira de alguma forma. Se você por acaso está pensando em abrir o próprio negócio, quer sair da CLT para abrir o próprio negócio, o fato de você organizar suas finanças e começar a prosperar também vai ajudar. Você vê que é tudo ligado. Então, o Dinheiro Nosso de Cada Dia é disponível na plataforma amazon.com.br na versão digital. Compre, baixe o livro na hora, seja abençoado e desfrute do seu crescimento financeiro e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continua aqui, que tem uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que quando você curte, comenta e compartilha, você está informando que você gostou do vídeo, que você quer que o vídeo tenha um alcance bem amplo. E se você ainda não estiver me seguindo, me acompanhando aqui nessa plataforma, clica nesse botãozinho que tem aí para você me seguir, me acompanhar, que aí você vai estar sempre recebendo notificação que tem vídeo novo. E aqui eu sempre começo uma série às sextas-feiras, como hoje, madrugada do dia 9 de maio de 2025. Vamos começar uma série nova a partir de hoje, que é essa: escolha fazer parte do time de Deus. Eu não dei um texto base para você, porque nós vamos falar de muitos textos bíblicos aqui, tá? Como assim escolha fazer parte do time de Deus? Está misturando futebol com igreja? Fica aqui que você vai entender. Agora deixa eu te lembrar outra coisa. Na plataforma vermelhinha de vídeos grandes, eu posto vídeo lá toda sexta-feira, tá? Toda sexta tem uma mensagem nova para você lá. Aqui nessa plataforma é a série que começa na sexta e vai até a quarta-feira, tá certo? De mensagem da parte de Deus para você crescer espiritualmente. Para você me convidar para pregar na sua igreja, vai aí nos comentários. Tem o telefone. Eu não cobro nada para pregar. E esse telefone tem o WhatsApp. Tá certo? Sou diácono, sou professor de EBD, sou estudante de teologia, sou membro da Sarana Terra Ferida de Nova Iguaçu. Tenho 42 anos de vida cristã. Completando agora em julho 42 anos de vida cristã. Esse sou eu, para você saber de onde eu vim. Lembrando que em 42 anos de vida cristã nunca saí da igreja. Então, quero que você saiba que eu tenho uma história. Então, para você me convidar para pregar, tá aí nos comentários o telefone. Para você adquirir qualquer um dos meus livros, aí nos comentários você tem também as opções. Só clicar, encomendar, aguardar chegar em casa, ter uma boa leitura e ser abençoado. Agora vamos lá. Escolha fazer parte do time de Deus. Você está estranhando o título da mensagem e está se perguntando o que tem a ver futebol com vida cristã. Eu vou te mostrar agora com a escalação. Mas antes de eu falar da escalação, deixa eu te falar uma coisa aqui. O time de Deus ele tem uniforme. Antes que você comece aí, tem. Eu vou ler para você Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14. Vou começar aqui com a bateria de textos a partir de agora. Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14. Tá? Vou te mostrar dentro da Bíblia qual é o uniforme de Deus. Vamos lá? Vamos ler?
Então, vou te mostrar agora. Talvez você conheça o texto. Talvez não. Talvez você lembre do texto. Talvez não. Não está associando o livro, né, ao texto em si. Vamos lá. Vou ler para você. Verso 13. Lembrando que Apocalipse foi escrito por João, que recebeu as revelações vindas diretamente de Jesus. Verso 13. Um dos líderes me perguntou, isso é o João falando, tá? Quem são esses que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Estou no verso 14. Então ele me disse: esses são os que atravessaram, sãos e salvos, a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. Que Deus abençoe grandemente essa leitura. Então você já viu que, bem claro, que o uniforme do time de Deus é vestes brancas. Pois é. Mais brancas que as vestes do Real Madrid, tá? Você que entende de futebol, mais brancas do que as vestes do São Cristóvão. Por quê? Porque as vestes, o uniforme do Real Madrid, eles são chamados de merengue por causa disso, porque eles jogam de branco. Mas se você reparar, a camisa branca deles tem algum detalhezinho aqui e ali de alguma corzinha. É um detalhezinho no escudo, é um detalhezinho nos números, entendeu? Então não é 100% branco, tem alguma coisinha diferente. O São Cristóvão a mesma coisa, mas a Bíblia diz que o time de Deus são as vestes brancas. Por mais que tenham sido lavadas no sangue do Cordeiro, elas foram lavadas no sangue do Cordeiro justamente para que elas ficassem brancas, ou seja, alcançarmos a pureza espiritual que há de nos permitir entrar no céu, tá? Então aqui já estou mostrando para você a importância de termos uma vida cristã íntegra, correta. Deixa eu te falar uma coisa. Você está se questionando aí com relação à perfeição. Eu não falei de perfeição. Eu estou muito, mas muito longe de ser perfeito. Eu falo daquele cristão que sabe que é imperfeito, sabe que é falho, sabe que é de carne, sabe que nas veias dele corre sangue, não corre água. Então, é esse tipo de cristão que sabe que ele precisa depender do Senhor para ele não cair, para ele não pecar, para ele não desviar, para ele não transgredir as leis de Deus. E são esses que passarão, são e salvos pela perseguição na hora do arrebatamento, sabe? Esses que são os que vão passar por tudo que nós estamos passando aqui, sabe? As decepções, as provas, as lutas, as dificuldades, para podermos resistir, lembrando que Jesus ensinou. Mateus capítulo 24, versos 12 e 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu recitei esses textos novamente para que você memorize. E nunca desvie da igreja, nunca desvie da presença do Senhor, porque você viu o fulano, ou beltrano, ou cicrano aprontando, fazendo coisa errada, escandalizando. Eles vão dar conta diante de Deus. Romanos capítulo 12, verso 12. Já estou dando o texto para vocês de forma bem clara. Lá diz: de sorte que cada um dará conta de si mesmo para Deus. Então, para de ficar esquentando a cabeça com quem está desviando, com quem está escandalizando, com quem está fazendo besteira, com quem está sendo exposto nas redes sociais por causa das bobagens que faz, por causa das bobagens que fala. Para de se escandalizar com isso. Olha para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo nos ensina isso. Então, faça isso. Agora, vamos lá. Deixa eu dar a escala para você, a escalação para você com relação ao time de Deus, e vou explicar, jogador por jogador.
tá? Vou explicar por que eu coloquei. E você vai receber muito texto bíblico aí, para você ler. Vamos lá. Olha a escalação. Para jogar no gol, botei a oração. Para jogar nas laterais, eu botei a palavra e o envolvimento com a obra de Deus. Na zaga, eu botei jejum e libertação, como os zagueiros, tá? Para o meio de campo com 4, montei um esquema 4-4-2. Botei santificação, consagração, separação. Separação significa aquilo que eu falei lá no anúncio do livro Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo. Selecionar amizade, selecionar roupa, selecionar o que vê na televisão, o que vê na internet, o que vê nas redes sociais, nos streams, isso aí, que eu chamo de separação. E busca, ou seja, verdadeiramente você se aproximar cada vez mais do Senhor. E lá na frente, os dois atacantes, pregação e fidelidade. Qualquer um de nós pode ser o técnico desse time, botando esses 11 em campo para jogar, certo? E quem coordena tudo? Quem coordena é o coordenador técnico, Deus. A trindade completa, Deus, Jesus e o Espírito Santo. A trindade completa é quem coordena esse time aí, tá? Agora vamos lá. Vou te explicar por que eu coloquei no gol a oração, tá? Vou te explicar. Fica aqui. Qual é a função do goleiro? A função primordial do goleiro é defender as bolas, evitar que o time tome gols. Ok? Ok. João Saldanha, que foi técnico, foi jornalista, foi técnico do Botafogo, foi técnico da seleção brasileira um pouco antes da Copa do Mundo de 1970. Ele entregou o cargo por divergências com o general ditador da época. O general ditador da época queria obrigar ele a convocar o Dario, da Maravilha, e ele falou que não ia convocar, e aí ele foi demitido e entrou o Zagallo no lugar. Esse é um resumo da história. Então esse João Saldanha certa vez falou: um grande time começa com um grande goleiro. E é a mais pura verdade. Por quê? Porque o goleiro, ele dá segurança ao resto do time. Um bom goleiro, um grande goleiro, ele deixa o time sossegado, deixa o time tranquilo. Você pode reparar que tudo que é time que faz grandes campanhas e que é campeão, você vai ver quem é o goleiro. Se eu te falar do Botafogo de 95, que foi campeão, o Wagner teve um papel super importante. Falam do Túlio, que foi o artilheiro, beleza. Falam do Donizete, que era o motorzinho ali no ataque, que abria espaço para o Túlio poder fazer os gols dele. Falam do Sérgio Manuel, que era outro motorzinho também, que combatia, atacava, defendia. Falam da dupla de zaga, o Wilson Gotardo e o Gonçalves, que não deixavam passar nada, mas o Wagner, goleiro, teve um papel muito importante. Se você olhar para a seleção brasileira, que foi pentacampeã em 2002, o que o Marcos fez no gol, todo mundo fala do Ronaldo Fenômeno, de vários jogadores, beleza, isso é indiscutível, os caras jogaram muita bola, mas o Marcos foi muito importante. As defesas que ele fez, caraca, ajudaram e muito. Volta para 1994, a seleção do Tetra. O que o Tafarel fez? Pênalti que ele pegou na decisão contra a Itália. Se ele não tivesse pego aquele pênalti, o Brasil não teria sido campeão, teria sido a Itália. Tafarel pegou aquele pênalti. E o outro lá, o Baggio, chutou por cima. Então essa é a diferença aí. Então o Tafarel fez muita defesa importante. A própria seleção brasileira, que foi tricampeã em 1970, todas as seleções que foram campeãs, 58, 62, 70, elas tinham excelentes goleiros. Era o Gilmar, que era do Santos, se não estou enganado, era o Manga, era o Félix. Então tem grandes goleiros. Se pegar o Botafogo, que foi campeão no passado, o John fez defesas importantíssimas. Na final da Libertadores, o Botafogo jogou com um a menos o jogo todo mundo sabe que o Gregory resolveu
imitar o Anderson Silva e deu um kickboxing no Fausto Vera do Atlético Mineiro, acabou sendo expulso. O que o John agarrou naquele jogo ali, evitando gols do Hulk, do Davidson, de mais não sei quem, o cara pegou muito. Então, agora voltando lá, times que não foram rebaixados, que graças aos goleiros, posso citar o Botafogo de 2009. Botafogo de 2009. A direção do Botafogo deveria fazer uma estátua do Jefferson em tamanho natural e colocar lá na sede de General Severiano. O Jefferson foi o principal responsável pelo Botafogo não ter sido rebaixado em 2009. O que ele agarrou está no gibi. E vem para o Fluminense, o Fábio. O Fábio está aí com os 45 anos dele, agarrando pra caramba. O Fluminense não foi rebaixado ano passado. Tem que fazer a mesma coisa, fazer uma estátua do Fábio em tamanho natural e botar lá nas Laranjeiras, na sede do Fluminense, para todo mundo lembrar o que esse cara agarrou ano passado. Isso impediu com certeza o Fluminense de ser rebaixado. Vários jogos o Fluminense ou ganhou ou empatou, quando poderia ter perdido. O Fábio agarrou foi muito. Por isso que eu estou falando aqui do goleiro. A oração nada mais é do que isso. Ela está ali no gol para defender tudo que é ataque de Satanás. Então, quando o cristão, você que é cristão, você que... Eu não vou nem me direcionar somente para você que é cristão. Você que está vendo esse vídeo aí, eu não sei se você tem religião, se você já foi cristão, mas chutou o balde, está desviado, se nunca foi, se você tem outra religião, você é ateu, sei lá. Eu estou falando de conversar com Deus, de ter relacionamento com Deus, porque Deus é uma pessoa, embora não seja corpóreo, a gente sabe que Deus não é corpóreo como eu e você, embora nós saibamos que Deus é espírito, nós podemos afirmar que Deus é uma pessoa que é relacional, ou seja, Deus gosta de se relacionar com as pessoas. Desde Adão, você vê que todo fim de tarde ele descia para bater papo com Adão. Você vai ver lá Deus chamando Abraão para conversar, Deus chamando Moisés para conversar. Deus gosta de se relacionar com as pessoas. Jesus, enquanto esteve aqui entre nós, ele se relacionava com as pessoas, ele interagia com as pessoas. Então, a oração, ela nada mais é do que a forma da gente falar com Deus, se expressar diante de Deus, ter relacionamento com Deus para poder resistir aos ataques de Satanás. Vamos para o texto bíblico? Quero mostrar para você, destacar a importância da oração, que tem muita gente que está negligenciando, e isso é muito importante. Vamos lá. Vou te dar o clássico, 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Em algumas traduções está orar sem cessar. Orem continuamente. Eu vou citar também Lucas 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Vou repetir a leitura aqui. Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Tá certo? A oração é um ponto fraco na vida de muita gente. Com certeza. E Satanás sabe disso. E por isso ele ataca. Por isso ele consegue muitas vezes êxitos, vitórias. Por quê? Porque tem muito crente que não está botando essa figura aí no gol, a oração. E deixa eu te falar mais uma coisa sobre oração, para passar para o restante da escalação. Oração não é simplesmente uma vontade.
Vontade eu tenho de pedir uma pizza, vontade eu tenho de namorar Paulo Oliveira, vontade eu tenho de ir à piscina. Isso é vontade. Oração não é um simples sentir desejo. Sentir desejo, sinto desejo de ver um jogo do Botafogo no camarote. Sentir desejo, sinto o desejo de namorar Letícia Spiller. Isso é sentir desejo. Agora, oração não é nada disso. Oração, ela é estilo de vida. E quando se fala em estilo de vida, é hábito, é rotina, tá? Mesmo quando você tá, tipo, nem todo dia a gente acorda bem. Tem dia que a gente acorda chateado, triste, melancólico. Mesmo nesses dias, se arrastando, a gente vai e ora, tá? Lembra do publicano? O publicano ficou sentadinho lá no final, na última cadeira do templo. Ele só conseguia orar batendo no peito, dizendo que ele era um pecador. Era a única oração que ele sabia fazer, porque ele estava tão angustiado, se arrastando, mas ele estava ali. E Jesus o honrou. Você conhece o texto, inclusive eu já preguei sobre ele aqui, há algum tempo atrás. Só você procurar aí na playlist. Só você procurar aí na playlist que você vai encontrar. Eu preguei sobre esse texto aqui. Se você não encontrar aqui nesse perfil, você vai encontrar lá na plataforma vermelhinha dos vídeos grandes. Mas você vai encontrar porque eu já preguei. Então vamos lá. Só para te lembrar isso aí. Oração é estilo de vida, tá? Agora vamos passar para o restante da escalação. Tá certo? Falei que um grande time começa com um grande goleiro, e a oração, ela é a base de tudo, tá? Agora eu vou explicar para você por que eu botei nas laterais a palavra e o envolvimento com a obra de Deus. Vou te falar agora. Qual é a função dos laterais no futebol? Os laterais atacam e defendem. É tipo assim, vapt-vupt. São os mais exigidos fisicamente. Você lembra que na Copa de 2002 o Cafu era o lateral direito da seleção, o Roberto Carlos era o lateral esquerdo. Os dois tinham, parecia que tinha uns 4 pulmões cada um. Os caras corriam, era um absurdo. Cafu principalmente. Então, isso é exigido dos laterais, mais do que nunca. Atacar e defender ao mesmo tempo. Vai lá, tenta fazer uma jogada para ajudar os companheiros lá, mas corre de volta para poder não dar espaço para o contra-ataque do adversário. Então, é lá e cá, atacando e defendendo, atacando e defendendo. A palavra, ela serve para a gente atacar entre aspas, ou seja, pregá-la, como eu estou fazendo aqui agora, para tentar resgatar pessoas do lamaçal do pecado, para tentar trazer pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor para voltar. Então eu estou aqui pregando a palavra para isso. E ao mesmo tempo também é a defesa. É por ela que eu me alimento, é através dela que eu sou liberto. A palavra de Deus diz que nós somos limpos pela palavra. Então a palavra, ao mesmo tempo que serve para o ataque, né? A gente pregar, anunciar e coisa e tal, e através dela pessoas se converterem, ela também é a defesa. Vou te dar um exemplo em Lucas capítulo 4, que é o famoso texto no qual Jesus foi 40 dias tentado no deserto por Satanás. Primeira tentação, Satanás foi lá na vulnerabilidade de Jesus. Jesus era humano, ele estava como um homem igual a mim, igual a você, ser humano. Então 40 dias em jejum e estava com fome. O que Satanás fez? Se tu és Deus, transforma essa pedra em pão. O que Jesus respondeu? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Satanás não ficou satisfeito, transportou Jesus para o alto do templo. E é mentiroso ele, que ele prometeu dar a Jesus aquilo que Satanás estava dando para Jesus, aquilo que já pertencia a Jesus, já pertencia a Deus, o mundo todo. Mas Satanás tentou meter essa para Jesus. Aí, tudo isso eu vou te dar se você se prostrar diante de mim. Jesus respondeu.
Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás, não satisfeito, levou Jesus para o alto do templo e disse: se você é Deus, pula daí, porque está escrito. Aí Satanás, olha a malandragem de Satanás. Está escrito: aos anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar nos teus caminhos, e eles te sustentarão na tua mão para não tropeçar em nenhuma pedra. Aí Jesus: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Só para abrir um parênteses aqui, se Lucas 4 para você, você pode conferir. Se você acha que o diabo tem medo da sua Bíblia aberta no Salmo 91, ele não está nem aí para você. Se você acha que o diabo tem medo de você orar o Salmo 91 para proteção, como tem muito crente que faz, a superstição gospel, Satanás não está nem aí. Acabei de te mostrar em Lucas capítulo 4 que ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus. O que Satanás tem medo é quando ele vê você e eu de joelho orando. Aí ele tem medo. Principalmente se a oração for em espírito, aquela que ele não está ouvindo nada, aquela que você está em espírito falando com Deus. Aí ele fica agoniado, porque ele não tem poder para ler mente, ele não é onisciente, só Deus é. Então aí Satanás tem medo. Agora de Salmo 91, ele não tem medo não. Então já te mostrei, tá? E o envolvimento com a obra, eu coloquei na outra lateral, que é a mesma coisa. A gente ataca se envolvendo com a obra de Deus, participando das atividades da igreja sempre que possível, pregando a palavra como eu estou pregando aqui, coisa e tal, se movimentando, e ao mesmo tempo é uma defesa para quê? Para a gente não ficar com a mente vazia. É uma defesa para quê? Para a gente não ficar... O dito popular diz que a mente vazia é a oficina do capeta. E é uma verdade. Você pode ver que os crentes que mais dão problema na igreja, muitos dos crentes que dão problema na igreja são os crentes que eles não fazem nada. E como eles não fazem nada, ficam cheios de mimimi, ficam enchendo a paciência do pastor, levando probleminha, fofoquinha, coisa e tal. Tá? Então, esses são os laterais que eu coloquei no time de Deus. E na zaga eu botei jejum e libertação. Por quê? Qual é a função do zagueiro no futebol? Defender. Os zagueiros estão ali para defender, para impedir que o atacante chegue e faça o gol. Existem técnicos que conseguem, que se especializam normalmente em montar times sólidos defensivamente. O Joel Santana é um exemplo, o Tite é outro exemplo. Time dirigido pelo Tite normalmente toma pouco gol, porque ele é um cara que sabe montar um esquema defensivo. O Fábio Carille, que acabou de ser demitido do Vasco, ele também é conhecido por ter essa característica de montar times com sistemas defensivos eficientes. O que não acontece com o Fernando Diniz. O time de Fernando Diniz vai para cima, faz gol, mas leva gol pra caramba também. Ele ainda não conseguiu encontrar esse equilíbrio. Mas é aquilo, é um cara novo, qualquer hora dessa ele acaba encontrando. O Arthur Jorge, quando chegou do Botafogo, a gente tomou um susto, que ele botou 4 caras para atacar, tipo assim. Eu mesmo fui comentar, esse cara é louco. Só que na verdade ele montou um esquema que tão sólido, defensivamente, mesmo o Botafogo sendo poderosíssimo no ataque. Ano passado a gente viu aí, não é porque eu sou botafoguense que eu estou falando, mas qualquer pessoa que entende futebol sabe disso. Por que o Botafogo foi campeão brasileiro? Foi o time que tomou menos gol. Não foi o que fez mais gol, não. Se eu não me engano, o Flamengo foi o time que ano passado fez mais gols no Campeonato Brasileiro, 38 jogos lá. Mas o Botafogo foi o que tomou menos gol, mesmo tendo aquele ataque poderoso, fazendo gol, ganhando tudo que era jogo. Por isso o Botafogo foi o que menos perdeu. De 38 jogos, o Botafogo perdeu 5, empatou 10, ganhou 23. Entendeu? E foi o time que menos tomou gol. Então o jejum e a libertação estão ali na vida cristã, no time de Deus, para isso, para ser a defesa. O jejum, ele não é para a gente trocar, fazer barganha. O jejum é para a gente mortificar as obras da carne. O jejum é para nos ensinar a ter disciplina com relação aos nossos desejos, nossas vontades. Vontade a gente tem de fazer muita coisa, inclusive coisa errada, tanto eu quanto você.
Aqui ninguém vai pagar de santarrão para dizer que não, que é puro, santo, perfeito. Não. Vontade de fazer coisa errada você tem, eu tenho também. Agora o jejum ajuda a mortificar isso. E a libertação é aquilo, né? A gente tem que estar atento. É um processo. Você se converteu, é um ato. Recebeu Jesus na sua vida, abriu seu coração para Jesus. Jesus é um ato. Salvação, ato. Agora, você buscar santificação, buscar libertação, isso é um processo. Tem gente que luta para se libertar da pornografia. É crente fiel, está lutando, mas tem hora que resvala o olho e vai lá na pornografia. Tem crente que luta para se libertar da vontade de tomar bebida alcoólica. Era acostumado lá no mundo, é um crente fiel, luta, mas tem hora que quase cai. Davi, lembra que Davi falou no Salmo 73, se eu não estou enganado? Que ele fala, meus pés resvalaram, eu quase caí. Davi, homem segundo o coração de Deus. Então, o jejum e a libertação ficou na zaga, certo? Para você entender. Vamos para o meio de campo para você entender? Quem que eu coloquei no meio de campo desse time aí? Que é o time de Deus? Vamos lá. Santificação, consagração, separação das coisas, né? E busca da presença do Senhor. Então vamos lá. Qual é a função do meio de campo no time? O meio de campo tem a função de atacar, marcar, criar, combater, dar suporte ao mesmo tempo para o ataque e dar suporte ao mesmo tempo para a defesa. Então o meio de campo ele tem múltiplas funções. Aí no meio dos jogadores tem aquele jogador que é... Apesar de que hoje em dia os times estão buscando jogadores mais completos, mas cada um dentro da sua característica. Se eu pegar o Botafogo, o primeiro cara do meio de campo, o Gregory, o primeiro homem do meio de campo, o Gregory é o cara mais da marcação, é o cara que dá o suporte para a defesa, é o cara dos 4 pulmões que eu costumo falar, o cara corre uma barbaridade, mas ele também sabe chegar na frente para fazer jogada. Inclusive ele fez gols importantes para o Botafogo. Foi ele que fez um gol contra o Palmeiras que abriu o caminho para o Botafogo ganhar aquele jogo importantíssimo. O Botafogo ganhou aquele jogo importantíssimo na semana que ele viajou para a Argentina para disputar a final da Libertadores. Foi o gol que abriu o caminho para o Botafogo dar aquele sapeca e aiá no Palmeiras. Foi o gol do Gregory. E o gol do título do Botafogo contra o São Paulo aqui, o jogo estava 1-1, aquele jogo nervoso. O São Paulo não é um time qualquer, é um time importante do futebol. O São Paulo poderia de repente encaixar um contra-ataque, fazer um 2-1 e complicar a vida do Botafogo para ganhar aquele campeonato. O Botafogo visivelmente cansado, já tinha jogado contra o Palmeiras, já tinha ganhado a final contra o Atlético Mineiro, aí tinha jogado um jogo dificílimo contra o Internacional, ganhou de 1-0. Então os caras estavam exauridos em campo. A qualquer momento o São Paulo poderia sim virar aquele jogo e complicar a vida do Botafogo. O Botafogo precisava, para não depender de nada de Palmeiras lá. O Palmeiras estava jogando contra o Fluminense. Tudo bem que o Fluminense estava ganhando, até porque o Fluminense precisava ganhar para se livrar do rebaixamento. Então o Fluminense jogou aquela partida como se fosse a decisão, como se fosse a partida da vida deles. Tudo bem, mas futebol é aquilo. Como diz o grande filósofo, o jogo só acaba quando termina. Então quando de repente o Gregory viu o goleiro do São Paulo, repôs mal a bola lá, ele deu-lhe uma arrancada, tomou aquela bola, foi para cima e fez o gol. Foi o último lance do jogo. O juiz nem recomeçou o jogo, foi o último lance mesmo. Então, para mostrar que tem essa múltipla função, entendeu? Aí você tinha ali o Marlon Freitas, o Savarino, o Thiago Almada, formando ali aquele meio de campo, que ao mesmo tempo marcava. O Thiago Almada e o Savarino correndo para aqui, para ali, revezando pelo lado esquerdo, pelo meio, abastecendo o Igor Jesus para fazer gol, abastecendo o Luiz Henrique para fazer gol e ajudando ali na marcação também.
o Marlon Freitas um pouco mais atrás, distribuindo bola, esticando bola para os caras. Então, o meio de campo é o cérebro do time. Então, quando eu coloquei santificação, consagração, separação das coisas e busca pela presença do Senhor, é para você entender que é muito importante você ter no time de Deus esses 4 aí. Santificação, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Conhece o texto? Sem santificação ninguém verá o Senhor, certo? A consagração significa você verdadeiramente buscar a presença do Senhor. Se você puder subir um monte, beleza. Se você não puder, dentro do seu quarto mesmo. Transforma o seu quarto no monte que você pensava em subir. Não é pelo fato de você subir ao monte. Se puder, maneira, legal, eu gosto. Mas infelizmente a minha vista não está mais me ajudando nesse sentido. Então, se eu não posso ir, eu transformo o meu quarto nesse monte. Não tem problema. O que Jesus ensinou? Quando você entrar, fecha a porta do seu quarto, ora em secreto, seu pai que vem em secreto recompensará. Mas é importante é isso aí, essa busca, a santificação, a consagração. Aquilo que eu falei no meu livro, de começar a separar as coisas. Nós chegamos numa fase da vida que não dá mais para não dá mais para brincar. Não dá mais para brincar com as coisas do Senhor. Não dá mais para nós permitirmos que entre na nossa casa, através da televisão, um conteúdo inadequado para nós nos edificarmos espiritualmente, um conteúdo inadequado para os nossos filhos. Já passou da hora que nós começarmos a fazer essa separação aí, sabe? Esse filtro aí bem forte. Na televisão, na internet, pois é, nas redes sociais, sabe? Fazer um filtro. Esses dias eu fiz um filtro no meu Facebook, eu fui lá catar no meu Facebook, então eu vi algumas pessoas lá postando coisas assim totalmente inadequadas. Eu olhei nessa pessoa, não pode estar aqui, não pode estar na minha rede social, não pode. Uma pessoa postar uma coisa dessa aqui, e se deve me marcar, vai queimar meu filme. Então eu fiz um pente fino ali. Outro dia eu fiz um bem de leve no Instagram. O Quai e o TikTok, eles mesmos já fazem o filtro. O Quai me mandou várias vezes questionários. O que você quer ver? Eu marquei, eu quero ver isso, isso e isso. Marquei que eu quero ver vídeo de pregação. Marquei que eu quero ver vídeo de cena de filme, cena de série. Marquei que eu quero ver vídeo mostrando coisa de futebol. Então o Quai só me manda isso. O Quai não me manda aquele conteúdo que ele tem, que a gente sabe que é bem lixento. A gente sabe, mas cada pessoa vê o que quer. Mas eu estou chamando você para elevar a sua vida espiritual, certo? Então, você precisa começar a fazer essa separação, entendeu? Nos streams, pô, tem muita coisa legal nos streams para ver, mas também tem umas coisas também que são bem inadequadas. Eu não sou daquele tipo de pessoa que diz que o cristão não pode ter nada dessas coisas. Pode. Só que o cristão, sabe esse objeto aqui? Esse é o controle do ar-condicionado. Eu regulo o meu ar-condicionado. Se eu quero a temperatura mais baixa ou mais alta. Você tem um igualzinho na sua mão para a televisão. E você tem também na sua mão o próprio dedo aqui no celular, para você passar, para você clicar e deletar aquilo que não serve para ver. Sabe? Você sabe aquela pessoa que você ainda mantém o contato? Essa pessoa já não faz mais parte da sua vida, mas você mantém o contato. Por que você mantém um contato? Você está querendo o quê? Alguma brecha para Satanás preparar uma cilada para você ter um encontro com essa pessoa novamente e arruinar a sua vida? Eu tenho certeza que alguém que está ouvindo isso que eu estou falando agora está sendo impactado. Você está querendo isso para quê? Então existem contatos no seu WhatsApp que você não tem nem que ter, é para excluir. Assim como no Facebook, no Instagram, em tudo que é rede social, você tem aquele contato, por quê? Não é só bloquear, é excluir. Então está na hora de você fazer separação.
e a busca da presença do Senhor. O que é a busca da presença do Senhor? É você começar a se cercar de pessoas que vão levar você para cima, para um patamar espiritual elevado. Se afastar de pessoas que vão chegar perto de você para falar mal do pastor, para falar mal da liderança. E se aproximar de pessoas que vão chamar você para orar, vão chamar você para ler a Bíblia, vão conversar com você sobre as coisas da obra do Senhor, da palavra de Deus. É você na sua casa pegar a Bíblia para ler, pegar um livro edificante para ler. Para isso eu te recomendei os meus aqui, 4 livros bons para você ler. Isso é parte da busca da presença do Senhor. É você verdadeiramente começar a separar tempo para você fazer um jejum, para você fazer uns propósitos, para você subir um monte, ou se está ruim para subir um monte, você na sua casa fazer uma campanha de oração, enfim. E isso se chama busca da presença do Senhor. Isaías 55, verso 6 nos diz lá: busque ao Senhor enquanto você pode achar. Clame por Ele, invoque-o enquanto Ele está perto. Então é muito importante você ter essa mentalidade. Tá? Citei para você o texto aí. Tá? Você viu que eu estou dando vários textos para você. É isso que eu quero que você entenda. É muito importante, tá? Muito importante mesmo. Só para eu lembrar você sobre a palavra, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Tá? Custa nada lembrar para você, tá certo? Lucas capítulo 4, versos 1 e 2, você vai abrir, você vai ver que ele dá uma aula sobre jejum, tá certo? Vai chamar você para meditar, para falar sobre o jejum. Olha, vou te dar outro texto aqui, Romanos capítulo 12, verso 2. Vai nos falar sobre o quê? Sobre a transformação. Transforme-se pela renovação do seu entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só para você lembrar. Então, eu estou te chamando a atenção, eu estou mostrando para você a importância que é você verdadeiramente manter esse meio de campo aí, do jeitinho que eu falei. E vamos passar para o ataque. Eu coloquei a pregação e a fidelidade. Por quê? A pregação, a gente vai lá para Mateus 28, versos 19 e 20. Que é o ir de Jesus, aquilo que Jesus manda o povo ir, né? Vão e preguem o evangelho a toda criatura, espalhem o evangelho pelos confins da terra, porque eis que eu vou estar com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o texto. Então, a pregação e a fidelidade, elas jogam no ataque. Por quê? Porque quando a gente vai para cima, a Bíblia é muito clara quando diz: primeiro a gente se humilha na presença do Senhor. A gente depende do Senhor, certo? A gente se sujeita ao Senhor. Tiago nos ensina isso, Tiago 4:10. A gente vai lá, a gente se humilha, a gente enfrenta o diabo, depois que a gente se humilha diante do Senhor. Depois que a gente permite que o Senhor trabalhe na vida da gente de tal forma que a gente tenha pujança espiritual para isso. Não é só garganta não, vida com Deus, tá? Para poder enfrentar o diabo. Aí ele foge. A pregação faz parte disso, mas para a gente vir pregar, não é simplesmente abrir a Bíblia, vou abrir a Bíblia, vou meter a cara e pregar.
Infelizmente a gente está vendo nesses últimos dias, que eu chamo últimos dias porque literalmente eu acredito que nós estamos sim nos últimos dias, os sinais estão aí. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 24, você vai ver que os sinais estão acontecendo, tudo que Jesus falou já está se cumprindo. Então, voltando aqui para essa questão da pregação. Então o que a gente vê hoje é uma galera que está pregando por aí, mas é uma galera que está pregando de qualquer jeito. É uma galera que está cobrando para pregar algo que é totalmente inadequado. E nós recebemos de graça o dom. Então não temos que cobrar para pregar. É inadmissível, é inaceitável. É inaceitável. Já falei sobre isso em muitos vídeos, semana passada mesmo eu falei. Isso é inaceitável. Aí o que acontece? Com certeza essa pessoa já perdeu a direção de Deus, já perdeu a unção da parte do Senhor. Aí você vê essas pessoas que pregam, mas pregam um monte de bobagem, pregam um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente acabou de ver aí, ó, esse rapaz, pregador mirim, ele foi jogado aos leões. O sistema religioso massacrou esse garoto de tal forma que esse garoto virou meme. E as línguas estranhas que ele falava, eu prestei atenção. Ele mistura em inglês, the king, o rei, the power, o poder, the best, o melhor. Então tem tudo isso nessas línguas estranhas que ele fala. Ele misturou inglês com alguns dialetos tupi-guarani, que era o idioma que os indígenas primitivos falavam aqui, os povos originários falavam aqui. O tupi-guarani era bem difundido antes dos portugueses chegarem. Então, aí esse garoto misturou, fez uma mistureba aí nessas línguas estranhas dele, que virou meme, ridicularizando o evangelho, tá? Ridicularizando o evangelho. E é daí para pior. A gente viu aquela outra pregadora falando que o crente tem que... não pode fazer hora extra porque tem que estar na igreja. Como é que o cara vai se rebelar contra o patrão? Ah, não vou fazer hora extra não porque eu tenho que estar na igreja. De onde que ela tirou isso? Eu vi uma outra mensagem dela que ela também falou algo também sobre a questão do trabalho. Essa que eu vou citar aqui, ela falou uma meia verdade. Ela não ganhou 10 que nem aquele aluno da escolinha, Sandoval Quaresma, que quem interpretava era o falecido Brandão Filho. O professor Raimundo perguntava a primeira, ele respondia. Perguntava a segunda, ele respondia. Quando ia para a terceira, ele falava besteira. Foi o caso dela nesse dia. Ela pregou muito bem falando sobre ambiente que a gente está, que tem coisa que a gente tem que abrir mão, sair fora. Tem telefone que a gente não tem simplesmente que bloquear, a gente tem que excluir da agenda. Tem amizades que a gente não tem simplesmente que deixar de canto, a gente tem que realmente parar de andar. E ela foi falando, até aí estava tudo perfeito. É exatamente isso que eu estou falando aqui para você, inclusive. Mas quando ela falou do emprego, que aquele emprego, coisa e tal, que está atrapalhando você de crescer espiritualmente, está levando você a pecar, que você tem que pedir demissão, aqui ela errou. Por quê? Porque antes de você pedir demissão, preste atenção no que eu vou falar para você. Você precisa do emprego porque você precisa pagar suas contas. Se você é o provedor, você precisa botar o pão de cada dia dentro da sua casa. Como você vai largar um emprego seguindo a ideia dessa pregadora? Não rola. Primeiro você procura outro emprego. Eu falo por experiência própria. Eu vou contar para você que eu trabalhei, isso foi em 1993, eu fui trabalhar nesse emprego. Eu tinha sido demitido de um banco particular. Então fiquei um tempinho desempregado, pagando autonomia. Não foi muito tempo não, mas para quem está desempregado, 2 meses, 3 meses é uma eternidade. Então eu fiz um bico aqui, um bico ali, bico aqui, bico ali, paguei minha autonomia, não fiquei sem contribuir. Por isso que eu falo que minha vida foi ininterrupta profissionalmente. Porque o que eu não contribuí de CLT, eu contribuí autônomo. Fazendo bico aqui, bico ali, bico aqui, bico acolá e tal. Aí pintou esse emprego. Eu ganhava muito menos do que eu ganhava no banco. E o cargo era muito inferior, mas eu era casado e tinha filho. Então eu tinha que aceitar. E a minha esposa ficou grávida da minha filha. Então tive que aturar. Mas
além de eu fazer as coisas da empresa, ir para a rua, pagar as coisas da empresa, vai a banco, vai a cartório, vai não sei o que, coisa e tal, eu ainda tinha que fazer as coisas particulares dos caras. A empresa tinha 3 donos, na verdade 4, tinha um que tinha uma participação menor, então eu tinha que fazer coisas particulares para esses 4 caras aqui, pagamento para esses caras. Eu cheguei aí para fazer pesquisa de preço para comprar material de escola para os filhos desses caras, de 3 deles no caso. Pois é. E também um deles tinha uma amante. Vai piorar o que eu vou falar agora aqui. Ele me chamou certa vez e me pediu para eu ir no Mercado das Flores. Quem conhece a cidade do Rio sabe onde é o Mercado das Flores. Eu comprar flor para levar para a amante dele. Como assim? Pois é. E eu também, certa vez, eu fui fazer um trabalho de pesquisa para 2 dos filhos de um outro sócio lá. Fui para o consulado da França, que é ali na Antônio Carlos, Presidente Wilson, ali na cidade, aquele lado lá. Fui lá, a pesquisa era sobre a França, fiz um apanhado lá de um montão de coisa, levei para a empresa. Um outro colega de trabalho também estava trabalhando para fazer o trabalho de pesquisa dos garotos. E ele pegou, botou tudo no computador, arrumou, que ele era o cara do computador, e acabou que quem fez o trabalho fui eu e o menino da informática lá. Fizemos o trabalho de pesquisa. Pois é, nesse nível aí. Só que aquilo começou a me incomodar. Falei, poxa, isso aí já está mexendo com a minha vida profissional, um desrespeito. Mas antes de eu pedir para sair fora, eu comecei a caçar emprego, distribuir currículo, pá. Até que um ano depois, uma empresa, um comércio varejista maneirinho, me chamou. Eu vazei daquela empresa, fui para essa do comércio varejista. E eu também e nessa do comércio varejista eu já tinha engatilhado uma outra empresa que eu ia trabalhar menos, eu estava aguardando me chamar, ia pagar o plano de saúde maneirinho. Chamou, vazei. Mas primeiro eu procurei emprego. É esse tipo de coisa, é esse tipo de mensagem que esses pregadores não estão sabendo pregar, não estão sabendo ensinar para as pessoas, porque a gente que está aqui pregando, a gente tem essa responsabilidade. Só que para a gente vir aqui para frente pregar, a gente tem que fazer aquilo que eu falei lá atrás: orar, estudar a palavra, fazer jejum, buscar libertação, ter um envolvimento com a obra de Deus como um todo, santificar a vida, consagrar a vida, separar as coisas. Viu que eu falei tudo que é elemento da defesa do meio de campo, para poder chegar aqui no ataque, na pregação. Você conseguiu entender? Está captando? Por que eu fiz a analogia do futebol com a vida espiritual? Por que está cabendo? Tenho certeza que está cabendo, eu tenho certeza que você tem maturidade espiritual suficiente para entender. E junto com a pregação tem a fidelidade à obra do Senhor, a fidelidade à palavra do Senhor, a fidelidade ao Senhor. Sim, porque nós somos cristãos em qualquer lugar. Lembra de José? Foi arrancado da casa do pai dele, ele não queria ser vendido. Ele simplesmente foi atrás dos irmãos, nem foi por vontade dele, foi o pai dele que pediu para ele ir lá tomar conta, para ir lá ver o que os irmãos dele estavam fazendo. Os irmãos já estavam com raiva dele por várias situações, os sonhos e coisa e tal, aquela história de se curvarem diante dos feixes de José, então ele já estava engasgado com aquilo. Tiveram a ideia de matá-lo, aí Judá teve a ideia de vendê-lo, e José foi parar no Egito contra a vontade dele. Mas no meio daquilo tudo ali, ele não desviou da presença do Senhor. Ele se manteve fiel ao Senhor, de tal forma que, mesmo quando ele foi nomeado governador, e o faraó mudou o nome dele para Zafenate-Paneia, ninguém chamava ele de Zafenate-Paneia. Ele continua sendo chamado José, o nome hebreu dele, o nome que já tinha um significado. Certo? Ele não se corrompeu. Tá? Não se desviou. E teve chance. Inclusive, lembra da tentação que ele passou com a mulher de Potifar? Mas mesmo assim ele aguentou, não caiu. Ele se manteve fiel ao Senhor, longe do pai dele, longe de todo mundo. Daniel,
que foi arrancado de Judá e foi levado cativo para a Babilônia. Foi feito eunuco, junto com todos os outros. Esse era o costume. Os homens do exército do povo derrotado eram feitos eunucos, era o costume da época. Se você procurar a sua Bíblia, é que eu não tenho a referência aqui agora, mas eu já fiz um estudo. Procura lá na plataforma vermelhinha dos vídeos grandes. Procura lá. É um vídeo muito antigo que eu fiz, eu toquei nesse assunto. Mas com certeza eu posso te afirmar, você pode pesquisar, que Daniel e os amigos dele foram feitos eunucos. O que contraria totalmente aquela novela da Record, O Rico e Lázaro, que mostrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias com esposa e filhos. Não. Eles viajaram ali. A Bíblia não dá respaldo para eles afirmarem isso, não. Pelo contrário, dá respaldo para falar o que eu estou falando. Eles foram feitos eunucos. Então Daniel passou por isso tudo. E se manteve fiel ao Senhor. Orava 3 vezes por dia. Se destacava por isso. E o que eu quero dizer com isso? É que a sua fidelidade, quando eu coloquei fidelidade no ataque, é em qualquer lugar. No seu ambiente de trabalho, não é porque o pastor não está por perto que você vai se comportar como se você fosse um ímpio, alguém que não teme a Deus. No colégio, na faculdade, dentro de casa não tem ninguém vendo, né? Você acha que não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. Não é porque você acha que não tem ninguém vendo que você vai se comportar na sua casa de maneira diferente. Não, na igreja eu vou lá de santo, eu boto terno, coisa e tal, uso o linguajar santo, mas em casa eu xingo a minha esposa, em casa eu xingo o meu marido, em casa eu bato na minha esposa, em casa eu bato no meu marido. Eu dou meus rolês por fora, eu traio minha esposa mesmo, eu traio meu marido também, estou nem aí para ele. Pois é, só que não. Fidelidade é você se manter íntegro em qualquer circunstância. Tá? Seja circunstância boa, seja circunstância ruim. É você se manter fiel a Deus. É sobre isso. Tá? Vamos repetir a escalação e vamos caminhar para o final. Eu coloquei no gol a oração. Você já entendeu que o goleiro, a oração, o goleiro, serve para defender a meta, evitar que o time de Satanás faça gol. Você lembra que eu botei a palavra e o movimento com a obra de Deus como os laterais, que eles atacam e defendem. Atacam e defendem. A palavra e o envolvimento com a obra, ao mesmo tempo que eles levam a mensagem adiante, divulgam o reino de Deus adiante, eles também defendem e impedem os ataques de Satanás. O jejum e a libertação estão ali na defesa, postados, plantados para rebater tudo que é bola e impedir o avanço do time de Satanás. O jejum e a libertação. No meio de campo eu botei o que? A santificação, a consagração, a separação das coisas e a busca pela presença do Senhor. O meio de campo é o que? É o cérebro. Ao mesmo tempo cria, marca, ataca, defende, coisa e tal, faz tudo ali. É o motor do time, é o cérebro do time. Então, ali, você está se santificando, está se consagrando, está separando aquilo que convém, daquilo que não convém, e está buscando a presença do Senhor, coisa e tal, está se fortalecendo, municiando a defesa, ajudando ali para mais gente para impedir que Satanás ataque, e mais gente para atacar, para jogar o time de Satanás para trás. E a pregação e a fidelidade são basicamente o ataque o tempo todo. Entendeu? E para você entender nesse jogo aí espiritual, tem crente que não tem entendimento dessas coisas aqui e trata a vida cristã como se fosse um jogo equilibrado e que o time de Deus consegue ganhar de 1-0 com um gol no último segundo da partida, o último lance do jogo. Só que não. O time de Deus, escalado corretamente, como eu coloquei aqui, ganha com facilidade o time de Satanás. Mas como eu falei, tem que ser desse jeito aqui, com todas as regras, tudo bonitinho. Aí ganha Satanás com facilidade, ganha o time de Satanás com facilidade. Ganha sim.
Ele já espreme Satanás no ataque e não dá espaço para o contra-ataque. Entendeu? Conseguiu captar? Vamos lá. Então foi somente até aqui que o Senhor ministrou meu coração para que essa palavra seja pregada, para que ela traga edificação para a sua vida. O tema foi: escolha fazer parte do time de Deus. Veja essa mensagem novamente e você vai pegar um monte de texto bíblico, tá? Que eu citei para você mesmo ir lá e conferir, tá bom? Alguns eu recitei para você, inclusive, tá certo? Os outros que eu não recitei, você vai pegando, tá? Tá bom? Você vai pegando, você vai anotando, você vai lendo. Vou até fazer um melhor aqui, ó. Vou fechar recitando os textos para você e você mesmo vai conferir na sua Bíblia. Vamos lá? Tá? Não vou ler, mas vou deixar para você aí. No áudio você vai pesquisar. 1 Tessalonicenses 5,17, esse eu recitei para você. Lucas 18:1, esse eu recitei para você também. Agora anota esse aí, Daniel 6:10. Vou te dar outro. Mateus 6:6. Mateus 14:23. Vamos lá. Estou procurando mais aqui para você. Lembra que eu li para você logo no começo, Apocalipse 7, versos 13 e 14, certo? E esse para você. Outro, Lucas 4, 10 ao 12. Salmo 119, verso 105. Esse eu recitei para você. Lucas 4, versos 1 e 2. Romanos 12, 2. Isaías 55, 6. Esse eu recitei para você. Mateus 28, versos 19 e 20. 2 Coríntios 9, do 6 ao 9. Que é um texto que inclusive fala muito também sobre fidelidade no dízimo, oferta e tal. Tá certo? Então você anotou aí todos esses textos. Não pegou? Volta aí o vídeo e faz novamente. Leitura de todos eles. Então, desejo que Deus abençoe grandemente sua vida e que você tenha sido grandemente edificado e alimentado por essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. Vamos lá, só para recapitular. Para você que gosta de ver meus vídeos no YouTube, todas as sextas-feiras tem um vídeo novo lá. Só você ir lá no canal, o escritor Márcio Ribeiro, e assistir integralmente. Se você estiver passando pelo meu perfil no Facebook ou pelo meu grupo de oração no Facebook, eu coloco o link do vídeo do YouTube toda sexta-feira lá. Para você que está me acompanhando nas demais plataformas de vídeos curtos, eu coloco uma nova série de vídeos sempre às sextas-feiras. Começa sempre na sexta. Então vai de sexta até quarta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta.
uma série nova de vídeos para você ver. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone de contato está nos comentários, ele tem o WhatsApp, eu não cobro nada para pregar. Quem sou eu? Sou um escritor cristão, me converti em 1983, eu sou membro do Ministério Sagrado Terra Ferida em Nova Iguaçu, eu sou estudante de teologia, sou um dos professores de EBD e sou diácono, tá? Nunca saí da igreja desde que eu me converti, então esse sou eu. Para você adquirir qualquer um dos meus livros, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, você entra nos comentários, faz um clique, compra, recebe em casa e vai ser abençoado com a leitura. Então, muito obrigado que você ficou até aqui, você teve paciência para me ouvir. Desejo que Deus continue ministrando ao seu coração. Pode ver esse vídeo todas as vezes, quantas vezes você quiser, para que você verdadeiramente possa absorver todo o conteúdo. E eu espero você aqui no próximo vídeo, que tem mensagem da paz de Deus para você. Tenho certeza que Deus vai te abençoar com o conteúdo que eu procuro pregar aqui. Então espero você aqui no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.